Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do nosso Panorama 2024, a nossa série de entrevistas que a gente faz uma retrospectiva de 2023 e lança aí alguns olhares para o ano que está começando. Hoje a gente recebe a Luísa Santos, ela é professora substituta no Departamento de Jornalismo na Universidade de Ponta Grossa, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é coordenadora no grupo de pesquisa e tecnologias e cultura digital da Intercom. Ela faz pesquisas no âmbito das mídias digitais, com questões relacionadas a plataformas digitais, novos formatos narrativos, imersão, interatividade e inteligência artificial. Seja muito bem-vinda, Luísa. Hoje também a gente está recebendo Lena, que vai fazer a entrevista aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada, Liz. Obrigada, Helena, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. E aí você vem estudando, né, esses temas nos últimos anos, né, entre muitos deles, o entrelaçamento entre gênero e inteligência artificial. E antes mesmo a gente falar de ChatGPT, Midjourney, enfim, todas essas IA generativas que surgiram nesse último ano, havia já as assistentes digitais, né, como Alexa, Siri, personificadas sempre com figuras femininas. E em alguns momentos desses últimos anos, inclusive, sofreram ataques misóginos, comentários. Eu queria saber de você, assim, nem as máquinas elas escapam desse sexismo, né? Como você vê essa relação entre IA e gênero? Então, Liz, essa é uma pergunta muito boa, assim, porque eu acho que talvez nem as máquinas escapem ao sexismo, porque, de alguma maneira, dependendo do olhar de análise que a gente utilizar, elas dão, na verdade, vazão ou continuidade ao sexismo ou à misoginia, né? A gente vai ver isso se expressar de formas diferentes. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai ter uma expressão, vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente também vê, né, no próprio uso das mídias sociais, né, como com discursos de ódio, esse tipo de coisa. Então, é, eu acho que a gente tem um novo local para dar vazão a essa misoginia. E a questão da relação entre gênero e inteligência artificial, vamos dizer assim, essa associação não necessariamente do gênero feminino, ela está posta desde o começo do campo da inteligência artificial, né? Se a gente volta lá para o primeiro artigo, né, sobre o tema, que é um artigo do Alan Turing, onde ele vai falar um pouco, propor, né, a ideia de uma máquina pensante e vai propor ali nesse mesmo artigo a ideia do jogo da imitação, que a gente também acabou conhecendo depois como teste de Turing, né? Quando ele explica o que é o jogo da imitação, ele fala assim, olha, vamos imaginar aqui primeiro um jogo em que tem um homem e uma mulher, e esse homem e essa mulher estão tentando, vamos dizer assim, enganar um juiz sobre a natureza do seu gênero, né? Sobre qual que é o seu gênero. Então, um se fazendo passar pelo outro, né? Tem algumas nuances ali na explicação dele. E aí, depois ele vai avançar e vai dizer, bom, vamos supor que a gente troque um desses personagens, né, por uma máquina. Então, ele está falando primeiro, olha, existe um jogo aqui com uma performance de gênero, né? Então, um homem e uma mulher tentando performar quais seriam os signos, os sinais, né, desse outro gênero, e a gente pode substituir um deles por uma máquina e fazer esse mesmo jogo de um tentando se passar pelo outro, né? E aí ver se engana um juiz ou não engana um juiz, e esse poderia ser um teste, vamos dizer assim, de uma máquina inteligente. Quando ele passa, né, de um jogo que está baseado na performance de gênero para essa ideia do jogo da imitação, né, com a questão da inteligência, ali está posta, né, uma associação específica entre performance de gênero e performance também de inteligência. E quando a gente vai pegar tanto, enfim, um pouco a história de desenvolvimento da inteligência artificial, algumas narrativas, né, ficcionais mesmo sobre inteligência artificial e alguns desenvolvimentos que a gente tem hoje, né? Você listou, por exemplo, as assistentes pessoais e a gente pode, né, além dessas relacionadas né, a marcas de tecnologia, a gente tem outras, né? A gente tem a Bia do Bradesco, a gente tem a Lu da Magalu, a gente tem a Nath da Natura, a gente não para de listar nomes de mulheres que são máquinas, né? Então, quando a gente olha um pouco para esses aspectos, a gente percebe que
vamos dizer assim, existe uma associação do feminino com a máquina, né? Da mulher com a máquina. Eu gosto de trabalhar muito com uma autora, tentando fazer essa explicação longa, não ficar tão longa, mas eu gosto de trabalhar com uma autora que a Sarah Sharma, ela é canadense, e ela trabalha com essa ideia de que quando a gente pensa no contexto social, se espera das mulheres uma forma de ação que é similar à máquina, né? A gente, vamos dizer assim, tem uma prescrição sobre como a gente deveria se comportar, qual é o nosso papel ou não é o nosso papel, né? E quando a gente tem hoje, por exemplo, já uma mudança, um questionamento sobre esse papel, né, com as mulheres querendo talvez modificar um pouco esse conjunto, a gente vai ter o que a Sarah Sharma diz de mulheres máquinas quebradas, que são essas mulheres que talvez não performam mais como, vamos dizer assim, um contexto patriarcal esperaria, né? Estão saindo um pouco desse jogo, e por isso elas são consideradas como não estão funcionando adequadamente. A gente pode substituí-las, né? A Sarah, num dos artigos dela, vai inclusive analisar alguns discursos, né, de pessoas relacionadas ou a, vamos dizer assim, aos grupos de extrema direita, né, misóginos, e alguns pessoal de desenvolvimento de tecnologia mesmo, e vai apontar como existe um certo pensamento hoje sobre efetivamente a possibilidade de substituir as mulheres que estão dificultando muito, né, talvez a vida dos homens, por máquinas, né? A gente vai ter a ascensão, por exemplo, das assistentes pessoais, mas a gente também tem robôs para sexo, que na maioria deles são femininos, né? Então, a Sarah vai falar um pouco disso, e eu gosto de trabalhar essa ideia de que existe talvez uma continuidade, então não é que as assistentes pessoais são, vamos dizer assim, um novo lugar para o machismo ou para a misoginia, é que elas dão continuidade, porque se entende as mulheres como máquinas que devem agir assim, 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 se não agem, vamos descartar, tem essas outras que são efetivamente máquinas e podem, né, vamos dizer assim, seguir, né, alimentar alguns desejos masculinos. Então, a gente vai ver, inclusive, essa relação em não só em desenvolvimentos, né, mas também no cinema, né, na ficção científica. A gente tem alguns filmes, a gente tem, por exemplo, o filme Her, né, que tem lá o sistema operacional Samantha, lá na voz da Scarlett Johansson, que é justamente uma máquina que vem naquele filme para substituir, de alguma maneira, a mulher anterior do relacionamento com o qual, né, o personagem principal ele tinha dificuldades, era, né, vamos dizer assim, uma mulher real que tinha suas questões, enfim, não agia talvez sempre como ele esperasse, ou sempre da maneira mais fácil. E a gente pode ver isso, né, em outros filmes, né? A gente tem o Ex Machina também, que também a personagem principal é uma inteligência artificial e ela é uma mulher, tem inclusive um corpo robótico, assim, e que também vai aparecer, né, ali também naquele filme, ela é um par romântico, né, do um dos personagens principais. Então a gente vai ver a expressão dessa ideia de que as mulheres são como máquinas e quando não são, podem ser descartadas por máquinas que são construídas como mulheres em desenvolvimento de tecnologia e também, né, na ficção científica. Então, um pouco a ideia de que eu estou tentando trabalhar um pouco essa ideia, assim, de que isso é um imaginário sociotécnico, né? Como faz parte de como a gente imagina mulheres e máquinas, um pouco essa associação, e vai cair, né? Claro, como você mencionou, nas assistentes pessoais, inclusive sendo objetos, né, que vão sofrer uma série de abusos, como mulheres sofrem, né? E que, né, muitas vezes, se a gente pegar alguns exemplos, não sei se vocês lembram a Bia do Bradesco, alguns anos atrás, acho que isso foi 2021, talvez, já era, né, a assistente do Bradesco, e ela tinha umas respostas, assim, para quando alguém assediava ela sexualmente. Ela tinha eles até fizeram uma campanha bem grande, assim, para mudar, vamos dizer assim, eles mudaram o retorno da Bia, e aí fizeram uma campanha de lançamento, e eles mostraram algumas das coisas que as pessoas falavam para ela e como é que ela respondia. Aí uma das coisas que as pessoas falavam tinha uma coisa a ver com estupro, assim, insinuando, né, um estupro em relação à Bia, e ela falava assim, então, eu sou uma máquina, eu não namoro, né, associando estupro a namoro, o que é completamente sem qualquer sentido. E aí eles fizeram uma modificação para que ela começasse a falar, olha, estupro é crime, etc, etc, né? Então a gente vai ter uma questão, assim, de também
como que essas máquinas, né, esses softwares, esses programas, vão ser desenvolvidos para lidar com questões, né, que vão justamente ser mexidas pelo fato de que essas máquinas são construídas enquanto mulheres e que talvez vão sofrer, né, algum tipo de violência parecido com o que as mulheres sofrem, mas que muitas vezes vão perpetuar aí discursos ou modo de agir, né, muito complicados, difíceis, né, ou ruins. Falei demais, né? Falei muito. Perfeito, Luísa. Não, na verdade, você acabou fazendo duas respostas, né? Porque a nossa segunda pergunta era em cima justamente dessa influência da indústria cultural nesse imaginário sociotécnico que você meio que já desenvolveu. Então, eu vou pular para a próxima, que é a seguinte. Um dos problemas apontados, né, com as IAs generativas é a criação, por exemplo, de deepfakes pornográficas, né? Estudos mostram que os principais alvos dessas práticas são justamente as mulheres, né? Podemos esperar que esse problema se intensifique nos próximos anos, né? E quais seriam as saídas possíveis para essa questão? Eu acho que gostaria de não esperar, mas talvez podemos esperar, né? A gente teve o caso mais ou menos recente, eu acho, que deve fazer um mês, não me lembro muito bem, naquela escola do Rio de Janeiro, né? Que alguns não era exatamente ali deepfakes, né? Eles fizeram meio que uma montagem usando IA generativa, né? Com meninas, inclusive meninas, né? Algumas menores de idade. A gente acho que pode esperar não sei se necessariamente um agravamento, mas assim, é que a cada novo desenvolvimento tecnológico, eu acho que invariavelmente ele vai ser apropriado para essas questões, né, tanto para questões relacionadas, por um lado, pornografia, mas por outro lado, né, violência, porque esse tipo de montagem, principalmente quando envolve, né, expor em algum nível mulheres reais, não é só pornografia, né, é uma violência de gênero. Então, eu acho que a gente pode esperar que, né, ocorram essas novas formas e talvez daqui a 2 anos a gente vai estar discutindo uma nova forma de, vamos dizer assim, fazer esse tipo de violência de gênero de cunho sexual. O que a gente poderia, né, fazer para tentar mitigar? Eu acho que é uma questão mais complexa, assim. Eu penso que uma primeira questão é que eu acho que precisaria um esforço de abarcar os diferentes tipos de violência online que as mulheres sofrem, vamos dizer assim, num mesmo escopo, sabe? Por exemplo, quando a gente pega plataformas digitais, a gente pega o Facebook, o Twitter, né, agora X, TikTok, etc. Todas essas plataformas têm diretrizes de comunidade, a despeito da gente, né, discutir se elas são ou não implementadas, etc. Né? Mas elas têm diretrizes de comunidade, usualmente algumas coisas são proibidas, como, por exemplo, o discurso de ódio com base em diversas características, inclusive característica de gênero. Mas isso geralmente não vem essa diretriz, né, ela não vem associada, quando a gente fala de gênero, a diversas outras práticas que a gente tem online contra mulheres que entram num mesmo panorama. Não sei se estou sendo clara, assim, eu quero dizer, a gente costuma falar, a gente tem a violência política de gênero, a gente tem desinformação de gênero, a gente tem discurso de ódio com base em gênero, a gente tem, né, o revenge porn, a gente agora tem o revenge porn com o IA, agora a gente tem, né, diversas práticas que acontecem por meio de mídias digitais, que são violências contra a mulher, e elas geralmente são tanto analisadas quanto combatidas de maneira separada, né? Por exemplo, quando a gente pega o âmbito da pesquisa, isso tem a ver com que, enfim, os pesquisadores precisam restringir o seu campo para poder olhar para algo. Então, tá, faz sentido eu olhar só para violência política de gênero, por exemplo. Mas quando eu pego um episódio de violência política de gênero, geralmente, por exemplo, o caso da Vera Magalhães, né? Agora também estou me perdendo de que ano foi isso. Eu acho que foi 2022. Foi 2022, né? Então, quando a gente pega o caso dela, que não é só um caso de violência política de gênero, tem discurso de ódio acontecendo, né? Tem uma campanha junto acontecendo. Então, não são, vamos dizer assim, as coisas elas não acontecem isoladas, apesar de a gente costumar olhar para elas isoladamente. Então, eu acho que uma questão
talvez a se levantar é que a gente precise olhar para expressões de misoginia na internet de uma maneira mais global. E isso precisaria ser feito não só do ponto de vista, né, pesquisa, então pensar isso do ponto de vista de programa de pesquisa, mas também penso do ponto de vista de efetivamente combate, principalmente nas plataformas digitais, né? Então não é uma questão de eu ter uma diretriz de comunidade para isso, e outra para isso, e outra para isso, se na verdade essas 3 expressões, elas são expressões do mesmo fenômeno que é misoginia, e misoginia precisa ser combatido de maneira conjunta, entende? Não é... Eu entendo que, às vezes, a gente... enfim, eu acho que é isso, a gente segrega um pouco para tentar dar conta, mas, de alguma maneira, a gente precisaria colocar tudo isso junto, porque é tudo, né, expressão, assim, de uma mesma coisa, né? E eu acho que, especialmente num período, né, que a gente vive, que a gente vê o crescimento, né, desses grupos masculinistas, por exemplo. Então, eu vejo isso com muita preocupação, porque quando a gente pega, né, grupos masculinistas, eles vão não só, vamos dizer assim, replicar ideias, né, muito equivocadas sobre as mulheres ou sobre gênero em geral, mas também são grupos que usualmente vão desenvolver estratégias que envolvem, né, esse processo de violência contra as mulheres. E como usualmente são grupos muito nativos digitais, então que usam muitas plataformas para se comunicar, né, para inclusive fazer essa conformação de grupo, né, para os iguais se encontrarem, vamos dizer assim, são grupos muito letrados, então que sabem como usar as diferentes plataformas. Então, eu sei qual é a plataforma em que eu posso me comunicar dessa maneira, desta outra maneira, quais são estratégias, por exemplo, que eu posso dar mais visibilidade para um tipo de ataque ou menos, né? Então, eu acho que quando a gente fala de qualquer tipo de violência contra mulheres em ambiente online, talvez uma coisa que a gente precisasse fazer é combinar todos esses diferentes tipos de violência que já vêm sendo investigados e, de alguma maneira, combatidos, mas colocar tudo junto, né? A gente entender como expressão de uma mesma coisa, que talvez não possam ser adequadamente combatidos de maneira isolada. Perfeito, Luísa. Nessa esteira, assim, falando de plataformas digitais, você recentemente publicou um estudo, né, sobre essas diretrizes das plataformas, também pensando, nessa questão, da moderação do conteúdo, enfim, eu queria te ouvir um pouco em relação às diferenças das plataformas, né, além dessa questão da integração, que seria talvez o ideal, né, a integração dessas regras, a diferença entre as próprias plataformas, né, e talvez uma coisa que é muito discricionária, cada plataforma pode criar sua própria regra, pode ter algo mais rígido ou não. E também queria ouvir você falar um pouco sobre, talvez, a necessidade de uma regulação dessas plataformas para que sejam estabelecidos critérios mínimos que elas precisam estabelecer, por exemplo, em relação à misoginia, discursos de ódio, enfim, todos esses ataques ligados também às mulheres. Perfeito. Então, nesse artigo, né, que você mencionou, a gente estava olhando para 6 plataformas, então Twitter, TikTok, Twitch, Facebook, Instagram e YouTube, e olhando especificamente para essa questão de como as plataformas propõem, né, a autorregulação do discurso de ódio. Então, a gente estava olhando só para como elas propõem, né, que seja autorregulado esse discurso de ódio, o que pode e o que não pode, a partir de um estudo, principalmente das diretrizes de comunidade, eventualmente alguns documentos que vêm associados, né? Então, o caminho que a gente fez nesse artigo foi muito assim, vamos partir das diretrizes de comunidade de cada plataforma, e se elas forem nos levando para alguns outros documentos para nos ajudar a entender o que elas estão dizendo, a gente vai. Se não estão levando, a gente parou aqui, a gente entende que é isso que elas deram, né? E uma das principais coisas que a gente notou, né? Bom, a gente tem um corpo de consenso entre as plataformas, né? No sentido de que todas elas, né, colocam que o discurso de ódio com base, né, em categorias protegidas, e aí vamos listar quais são, isso tem um pouco de diferença entre elas, então, né, mas gênero, por exemplo, está protegido em todas, que o discurso de ódio, com base nessas categorias, ele não vai ser permitido, e aí vai sofrer, se a pessoa fizer, vai sofrer diferentes tipos de sanção,
que aí também variam muito, né? No geral, elas não são muito claras sobre o que pode acontecer se você fizer. Elas dizem assim, alguma coisa entre excluir a sua postagem e você ser expulso, e aí entre isso né, entre um e outro, o que tiver aí no meio. Então, um pouco esse panorama geral no estudo. A gente estava muito olhando nesse estudo também para o que de discursos, né, o que elas dizem ali sobre a forma, vamos dizer assim, a forma como elas estão propondo diz o que sobre também essas plataformas, né? Então, a gente percebeu, por exemplo, a gente mapeou, vamos dizer assim, algumas questões, alguns discursos que eram comuns, né? Especificamente, 3 questões. Uma primeira questão que apareceu é principalmente a relação que as plataformas vão fazer com a questão da liberdade de expressão. Então, associar a moderação de conteúdo à liberdade de expressão, principalmente do ponto de vista de defender, né, como um valor, no sentido assim, a gente vai moderar conteúdo sempre que ele estiver minando liberdade de expressão de outros. Por exemplo, né, um discurso misógino tira das mulheres o conforto ou a segurança de se expressar nesse espaço. Então, a gente vai moderar isso para que esse grupo também possa usufruir da sua liberdade de expressão. Então, tem um pouco essa construção narrativa, né, sobre por que elas estão fazendo essa autorregulação, por que elas estão propondo dessa maneira, baseada nessa ideia de que se modera alguns discursos para que, vamos dizer assim, outros grupos também tenham liberdade de expressão. Um segundo ponto que apareceu muito, né, e isso aparece muito na literatura acadêmica também, é a dificuldade efetiva de fazer e implementar a moderação, né? Porque quando a gente pega discurso de ódio, por exemplo, e a gente vai pegar, então, diferentes grupos que podem estar fazendo esse discurso de ódio, os grupos vão ter formas específicas de se comunicar, que às vezes é difícil de pegar, né? Vão utilizar ali linguagens de subculturas muito específicas, que às vezes, né, enfim, é difícil mesmo. Tem uma certa questão contextual sobre o discurso de ódio, que apesar da gente poder ter um conceito claro, né, sobre o que ele é, efetivamente olhar para uma mensagem e dizer isso aqui é um discurso de ódio, nem sempre é tão claro, por mais que o conceito possa estar claro. Então, elas vão apontar que tem algumas questões ali de contexto, de significado dos discursos, das estratégias discursivas das pessoas, que torna difícil a gente efetivamente, né, ver, bom, isso não é, para que eu possa fazer a moderação efetiva. Isso é particularmente difícil com modelos de inteligência artificial, né? Porque justamente essa questão do contexto vai ser, às vezes, muito difícil para sistemas automatizados poderem pegar, né? E uma terceira questão que ficou bem evidente nesse estudo é que quando a gente chega na prática da moderação de conteúdo dessas plataformas, né, sobre o discurso de ódio, a gente vai ter, por um lado, assim, uma dependência dos usuários. Então, do que as plataformas dizem nos seus documentos, elas apontam um pouco, por exemplo, ainda para moderação automatizada, né? Não todas são explícitas em relação a isso, mas existe uma certa dependência do sujeito, né, da pessoa que está utilizando, fazer a denúncia de um dado conteúdo, né? Então, a gente observou, por exemplo, uma certa terceirização dessa responsabilidade para os usuários, né? Do tipo, olha, você quer que o Twitter seja um ambiente legal, então você denuncia o conteúdo inadequado que você vê, e se você denunciar, daí a gente vai analisar essa denúncia e fazer a moderação, né, se é ou se não é. Mas a gente até no artigo, né, trabalha um pouco com a ideia de que isso seria uma espécie de trabalho gratuito, né, que as plataformas esperam que quem mantenha vamos dizer assim, a saúde daquele espaço seja os usuários, e a retórica para isso é essa ideia de comunidade, né? Essa comunidade é você que faz, então você precisa ajudar isso. Uma última questão, assim, no estudo que nos preocupa bastante é que não aparecem nesses documentos menção a um trabalho entre plataformas, né? Exceto ao que a gente pode supor que, bom, Instagram e Facebook são da Meta, então eles provavelmente compartilham seus métodos porque é a mesma empresa, mas entre, né, empresas diferentes,
não existe menção a um trabalho conjunto no combate, né? De, por exemplo, ter estratégias compartilhadas ou efetivamente compartilhar resultados, né? Que seria algo que a gente esperaria de, vamos dizer assim, uma empresa efetivamente que está disposta a combater, a entender aquilo como um problema. É bom, esse é um problema que está para além aqui específico da Twitch ou do TikTok. Então, vamos conversar com outras empresas que também têm esse problema e tentar, vamos dizer assim, compartilhar soluções, né? Ou técnicas, etc. Então, não tem qualquer menção a esse tipo de trabalho, que tem um pouco a ver com até o que eu estava falando, né, na resposta anterior, que também nesse sentido o combate é isolado, né? Se é que a gente pode chamar efetivamente o que as plataformas fazem hoje de combate, mas vamos supor, é isolado no sentido de que não estão se articulando, né? E também pouca articulação com, né, enfim, outras entidades externas, né, a elas mesmas. Então, acho que isso é algo que preocupa bastante. E aí, nesse sentido, assim, né, encaminhando para a pergunta final ali da Liz sobre a questão de uma regulação, né, a gente percebe, olhando para esses documentos, né, as diretrizes de comunidade, como, isso é algo que a gente fala também um pouco no artigo, assim, que esses documentos, eles são efetivamente pensados, redigidos, né, pensando essa audiência externa, que são os stakeholders, né, assim, pensando, a gente está aqui descrevendo como que a gente dá conta desse problema do discurso de ódio. Então aqui as nossas regras, assim, essas são as funções, a gente faz assim, 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 e esse é um problema que a gente dá conta. Justamente a mensagem, né, geral dessas diretrizes é, olha, não precisa intervir aqui, tá vendo? A gente dá conta, a gente tem uma diretriz, a gente tem práticas, a gente faz assim, assim, né? Dependendo um pouco da plataforma, por exemplo, o Facebook tem mais documentos associados as suas diretrizes, né? Então eles explicam algumas coisas sobre alguns métodos, é bastante mais completo. Então a gente vê que, por exemplo, o Facebook está mais preocupado de conversar, né, com esse público externo para dizer, olha, tipo, tá tudo bem, olha aqui como a gente está, inclusive, debatendo as dificuldades que é moderar a questão contextual no discurso de ódio, na questão automatizada ou, né, nos moderadores humanos. O Facebook detalha lá, a gente tem uma equipe, é assim, assim, assim e tal. Então, em última instância, para quem esses documentos são endereçados muito mais do que para os usuários, são, né, para esses stakeholders, no sentido de dizer, tá tudo bem, não é um problema, né? Então, você, por um lado, pode seguir investindo dinheiro aqui, se esse for o caso, e pode não fazer a regulação a depender de com quem você está dialogando, né? Eu, particularmente, entendo, né, que a gente tem provas suficientes hoje que essa autorregulação, por mais que os documentos sejam bonitinhos, não funciona, né? Senão a gente não estaria vivendo na internet que a gente vive hoje, a gente não teria os casos que a gente tem hoje, né? E eu acho que, como é o que está mais perto da minha pesquisa, as questões de gênero são as que me preocupam mais, mas a gente vai ter questões muito sérias, né? De sexualidade, de raça, aí com diversas intersecções que, vamos dizer assim, pipocam nesses espaços, e as plataformas tanto não dão conta, como talvez não é de total interesse, né? Fazer essa moderação, esse cuidado desse espaço mais amplo. Então, eu penso que uma regulação externa é necessária nesse sentido, assim, né? De poder estabelecer, talvez, mais parâmetros de transparência, por um lado, né? Sobre o que é feito, mas também demandar, né? Exigir que não seja algo que, não, assim, se passar aqui um discurso hoje na nossa frente, a gente modera, mas senão a gente faz de conta que não viu o que está aí. Eu penso que seria algo muito importante, mas a gente, né, viu com toda a discussão, enfim, né, vocês, o Desinformante, não só acompanharam, mas também, né, lutaram muito pela manutenção, né, dessa pauta, dessa regulação. A gente vê que é algo muito difícil de ser efetivamente feito, assim, né? Espero a existência da vontade política para isso, mas com certeza não é algo fácil, né? Verdade, Luísa.
Bom, você traz muitas questões que a gente poderia ficar aqui debatendo horas, né? Só que, infelizmente, como a gente tem um tempo limitado, eu vou mais ou menos encaminhando para o final, né? Em primeiro lugar, agradecendo enormemente a sua participação. Em segundo lugar, te pedindo assim, para a gente encerrar com vistas num panorama 2024, né, que também é um pouco o nome do nosso programa aqui, né? Como que você imagina, considerando agora que no próximo ano, né, vai ter as eleições municipais no Brasil, como que você imagina que a IA pode ser usada, né? Que cuidados a gente precisa ter em relação às candidaturas femininas nesse processo eleitoral? Se você Uhum. pudesse dar um tweet aí, se for possível. Obrigada. Obrigada. Então, né, eu acho que a gente pode apostar que tudo que já aconteceu nas últimas eleições vai seguir, né, acontecendo. Talvez a gente tenha, mas eu efetivamente assim não sei necessariamente se isso é o que vai acontecer, né? Mas talvez a gente tenha a inclusão, né, de ferramentas de inteligência artificial para, enfim, principalmente acho que para desinformação, né? A gente teve com certeza ao longo desse último ano, né, ferramentas disponíveis que tornam muito mais fácil a produção, né, de conteúdo desinformativo e que em algum nível, principalmente quando a gente fala, né, pensando em imagens, né, e aí as IAs generativas de imagem, que podem ser, né, uma questão, num primeiro olhar, num olhar mais desatento, né, podem ser bastante críveis, né, a gente teve, inclusive, os casos, né, teve o caso do Papa no casaco da moda e tal, que passou, né, por diversas pessoas, inclusive por veículos de comunicação, como sendo verdadeiro e não é. Se a gente tem um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Diferente do olhar que a gente geralmente tem para um conteúdo de rede social, que a gente passa muito rapidinho, né? A gente tá ali rolando. Se a gente tiver um olhar mais cuidadoso, a gente ainda consegue perceber, né, alguns traços, principalmente de hiperrealidade que essas imagens têm. Mas não é como usualmente as pessoas olham para qualquer tipo de imagem nas redes sociais, né? Esse olhar costuma ser muito mais rápido e muito menos criterioso. Então, eu imagino que a gente possa ter esse tipo de criação de imagens, e aí tanto para candidatos homens ou candidatas mulheres, mas eu penso que o tipo de conteúdo, se for criado para candidatas mulheres, né, é muito mais provavelmente associado já a essas questões que a gente costuma ver associada a gênero, né? Então, ou minando a capacidade daquela candidata por alguma exposição sexual suposta ou verdadeira, né? Ou algum tipo de conduta que pode ser considerada inapropriada ao olhar de algumas pessoas para uma mulher nessa posição. Então, eu penso que provavelmente seria um conteúdo desse tipo, já, vamos dizer assim, uma nova forma de fazer as mesmas narrativas sobre mulheres, né? Que ou são bonitas, ou são sexy, ou são burras, ou são todas essas características que vêm para falar de mulher mesmo nas suas posições de trabalho, assim. E eu acho que para combate, além de questões, né, legislativas, o que eu acho que a gente tem que mais apostar é em, vamos dizer assim, investir em literacia de mídia e na capacidade das pessoas de cada vez mais identificar não só, isso aqui é uma imagem falsa, né, desinformação, etc., mas também de identificar, por exemplo, né, como alguns discursos vêm mais associados a candidatas mulheres e a sua incapacidade de estar relacionada àquilo, e são discursos diferentes, por exemplo, para candidatos homens, né? Um pouco dessa nuance, assim, também eu diria que é importante, não só uma questão mais técnica. Muito bom. Bom, então a gente agradece, enormemente a sua participação aqui e aproveita também para convidar você e todas e todos que estejam assistindo aqui essa entrevista, né, no momento em que ela estiver no ar, para conhecer o Panorama, conhecer o site do Desinformante, onde também todas as outras entrevistas estão disponíveis, e também dar uma olhada nos panoramas anteriores que a gente já fez em 22 e 23 também, tá? Muito obrigada, Luísa, pela sua participação. Liz, Eu que quer falar alguma agradeço, coisa? Liz, Lena, prazer conversar com vocês e participar desse quadro. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.